Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta chamada RustDesk, que é uma ferramenta de acesso remoto para desktops, para celulares também com Android e iOS. Essa ferramenta é um software livre e ela serve para usar no lugar daquele Ndesk do TeamViewer, por exemplo. O funcionamento é bem parecido, então eu vou começar mostrando para vocês a instalação. Deixa eu abrir o site aqui primeiro. Eu já estou nas releases aqui, mas eu vou mostrar o site principal, é o rustdesk.com. E aqui na seção de download, se eu clicar nessas reticências aqui, ele me leva lá para a página de releases do GitHub. Então eu vou instalar a release, a última estável aqui. Eles têm a Nightly também, que é com algumas funcionalidades novas, mas eu preferi essa aqui. Então aqui tem os assets, né, que são os arquivos que a gente pode usar para fazer a instalação, os pacotes. E aí, como eu estou num Fedora aqui, numa máquina virtual com Fedora, eu vou baixar esse para Fedora 28 e CentOS 8. Ele também serve no Fedora 37, que é o que eu estou usando, mas não importa a instalação do Fedora porque a gente está usando o Debian, o Ubuntu, né? Mas tem pacotes para várias distribuições aqui, para quem usa Arch Linux também tem lá no AUR, né, que é aquele repositório de usuários. Enfim, eu posso baixar esse arquivo aqui pelo navegador mesmo, eu posso copiar o link dele e usar o terminal. Deixa eu entrar na pasta de downloads aqui. Posso usar a ferramenta wget e colar a URL. Ele vai baixar aquele arquivo RPM. Beleza. E aí com esse arquivo RPM aqui eu vou fazer a instalação usando o DNF install RustDesk tal. Se ele tiver algum problema de dependência, ele vai me avisar. Por enquanto, esse programa ainda não está empacotado para o Debian, para o Fedora e para suas derivadas, né? Então a gente baixa lá do mantenedor mesmo. Enquanto isso, eu já vou fazer a instalação no Debian também. Aqui eu já estou no site, né? Vou fazer a mesma coisa, vou lá nas releases. Aqui eu estou no Debian 11 Bullseye. O pacote que eles disponibilizam aqui, o .deb, ele serve para essa versão do Debian que eu estou, serve para o Debian Testing, serve para o Ubuntu e todos os derivados também, né? Aqui a gente só não pode confundir com esse Deb que é para arquitetura ARM, para Raspberry, por exemplo, né? Então eu vou baixar esse aqui, ó, .deb. Vou fazer a mesma coisa, copiar o link. Não precisa ser com wget, vocês podem fazer o download por lá mesmo pelo navegador. Então, vou usar wget, colar a URL aqui, e ele vai baixar o pacote deb, e eu vou fazer a instalação da mesma forma. Sudo apt install rust. Eu apertei o tab aqui para completar, né? Se eu quiser ver no Debian, se eu quiser ver se a instalação vai dar certo antes de fazer de verdade, eu uso o "-s" ou o "-dry run", que ele faz uma simulação. Então, se tiver algum problema de dependência em alguma versão diferente do Debian ou do Ubuntu, ele vai mostrar esse problema e a gente não faz a instalação, né? Tem outras formas também de fazer, inclusive compilando o código-fonte se for necessário. Ele não reportou nenhum erro aqui na simulação, né? Então eu posso dar o mesmo comando de novo, tirando o "-s", e ele vai fazer a instalação aqui. Eu vou mudar lá para o Fedora de novo, ver se ele terminou a instalação. Terminou. Eu vou fechar o navegador aqui para economizar recurso, porque tem pouco recurso nessas máquinas virtuais aqui. Aqui eu posso escrever RustDesk pelo terminal mesmo, ou eu posso abrir o menu e procurar por RustDesk. O que ele vai me mostrar aqui é a mesma coisa que tem em outras ferramentas, né? Ele mostra o ID do meu desktop, por exemplo, e uma senha. Essa senha vocês podem personalizar aqui. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Mas o que eu quero falar sobre a senha é o seguinte: eu não acho muito legal vocês compartilharem a senha com outras pessoas. Por quê? Porque com a senha
uma pessoa que está usando o Rust Desk vai colocar aqui nessa parte, ó. Aqui é o ID da máquina onde, que vocês querem acessar. Se vocês colocarem o ID aqui e souberem a senha, vocês vão entrar na máquina de outra pessoa sem a outra pessoa ver. Com a senha vocês têm acesso direto à máquina da pessoa. Se vocês não passarem a senha, vai aparecer para a pessoa que está na máquina remota, vai aparecer uma janelinha para ela aceitar ou não a conexão. Então eu acho que é um pouco mais seguro dessa forma. A menos que vocês precisem acessar uma máquina que não tem ninguém lá para responder, então vocês precisam ter a senha para acessar diretamente, tá? Então, mostrei a janelinha dele aqui. Vou ver lá no Debian a mesma coisa. Ainda não terminou de instalar. Eu terminei a instalação aqui também. E o Rust Desk ele funciona com o protocolo chamado Rendezvous. Rendezvous. Eu não sei se é Rendezvous mesmo que pronuncia. Aqui ele tem servidores públicos deles mesmo, né? Mas nós também podemos instalar em servidor próprio. Caso a gente não confie nos servidores deles, né? A gente pode instalar em servidor próprio. Isso é uma vantagem. Mais para frente eu vou fazer outro vídeo mostrando a instalação de servidor. Aqui é do nosso próprio servidor, né? Aqui eles mostram quais servidores públicos eles têm, onde ficam, a configuração do hardware do servidor deles, né? Por enquanto nós vamos usar os servidores deles mesmo, mas no próprio programa a gente vê que tem uma mensagem que diz que se a gente quiser uma performance melhor, é bom a gente ter o nosso próprio servidor. E essa é a vantagem de software livre. Uma das vantagens é que você pode pegar a parte de servidor e instalar numa infra sua mesmo, que é mais confiável, né? Então eu vou fechar aqui também e vou abrir o Rust Desk aqui no Debian. E aqui é a mesma coisa, ele mostra o ID dessa máquina, ele mostra uma senha aqui aleatória, né? Mas nós não vamos trabalhar com essa senha. Então o que eu vou fazer? A partir do meu Fedora eu vou acessar a máquina do Debian. Então eu coloquei o ID aqui, lá do Debian, né? E vou mandar conectar. A ID não existe, eu devo ter digitado errado, né? 704062. Eu errei mesmo. Aqui é 062. Então eu vou mandar conectar. E aí ele vai mostrar essa janela pedindo para informar a senha. Como a pessoa fictícia aqui, né, que está usando o Debian não me passou a senha, ela precisa liberar o acesso para mim, que apareceu aqui, ó. O menu fica aparecendo sozinho aqui porque eu estou alternando entre as máquinas virtuais usando a tecla Super ou tecla Windows. Então ele abre sozinho às vezes. Então ele me diz quem que está tentando a conexão aqui. E eu posso permitir algumas coisas, proibir outras, por exemplo, né? Ó, permitir cópia de arquivos ou não, tá? Permitir o uso do som, ó, área de transferência para ele poder dar um Ctrl+C, Ctrl+V e ele dá input com teclado e mouse aqui na minha máquina. Eu vou aceitar e vou voltar lá pro Fedora. Então aqui no Fedora eu estou controlando o meu Debian, tá vendo? Ó? Essa janela Rust Desk que está aparecendo aqui é lá do Debian. Aqui eu tenho uma barra de rolagem. Então aqui eu estou controlando o meu Debian. Posso usar o teclado normalmente aqui. Claro que as teclas de atalho, vocês viram que eu abri o terminal do Debian e também abri o do Fedora ali, porque as teclas de atalho não são exclusivas aqui para máquina remota, né? Então eu estou controlando o meu Debian e se eu for lá no Debian, eu vou ver o que está sendo feito, né? Então eu vi que a outra pessoa fez isso e vocês conseguem ver o cursor do mouse e tudo, a pessoa operando a máquina de vocês, tá? Então essa é a operação básica dele, né? Aqui no Rust Desk eu posso desconectar e aí quando eu voltar lá na máquina do Fedora que eu estava controlando aqui, diz que foi fechada manualmente pelo par. Então ele fechou. E essa aqui é a operação mais básica que tem dele, né? Aqui eu estou de volta no meu Fedora. E tem uma coisa, uma desvantagem que eu vi no uso do Rust Desk, que é a seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Eu vou fechar o Rust Desk, tá? Vou abrir aqui um monitor do Mate aqui no Debian. E vou ver aqui. Eu não tenho o Rust Desk rodando mais aqui porque eu fechei o programa, né? Mas ele cria um serviço chamado Rust Desk. Vou mostrar aqui com o systemd. Status rustdesk.service. Então esse serviço ele fica rodando direto aqui. Eu estou com o Rust Desk fechado, né? E aqui ele está me dizendo que o serviço está habilitado, que isso significa que toda vez que eu fizer o boot nessa máquina, ele já vai subir esse serviço automaticamente. E ele já vem habilitado já por quem fez o programa, né? Isso não é muito legal, porque na hora que eu voltar aqui para o Fedora e pedir acesso de novo, mesmo com o programa fechado aqui, ele vai permitir se a pessoa tiver a senha ou vai me mostrar a janelinha para permitir a conexão aqui, né? Então eu vou fazer a conexão de novo, ó. Tá. Voltando lá no Debian, tá vendo, ó, ele apareceu aqui mesmo eu estando com o programa fechado. Então a minha ideia é fazer o seguinte: desabilitar esse serviço, parar ele agora e desabilitar para ele não subir no boot. Então eu vou dispensar a pessoa e aí lá no Fedora a pessoa vai receber a notificação que eu fechei a conexão lá pelo par, né? Não foi permitida essa conexão. Então eu vou primeiro parar esse serviço aqui, né? Stop no rustdesk.service. Se eu der o status de novo, ele vai falar que ele está inativo, morto, porque eu parei ele agora. E aí eu posso desabilitar ele para ele não subir no boot da máquina. E é isso que eu recomendo que vocês façam. systemctl disable rustdesk.service. Aí ele vai tirar os links necessários lá e tudo, né? Na hora que eu der o status, ele vai mostrar que quem fez o programa habilitou ele por padrão, mas ele está desabilitado. Eu desabilitei ele manualmente aqui, tá? Então quando eu fizer um reboot nessa máquina, ele não vai subir o serviço. Então aqui eu estou de volta no meu Debian. Na hora que eu for ver o status do rustdesk.service, ele vai me mostrar que ele está morto, porque ele não foi ativado, iniciado no boot da máquina, tá? Então se eu for lá no meu Fedora e tentar o acesso de novo, mandar ele conectar, ó, ele vai dizer que o desktop remoto está offline. Então não foi possível fazer a conexão por isso. Eu volto lá. Se eu abrir o programa sem mexer com o serviço do systemd, eu só abro o programa. Com o programa aberto, eu posso ver o status do serviço aqui de novo. Ele continua fechado, tá? O programa não inicia o serviço sozinho. No entanto, ele é capaz de permitir essa conexão enquanto ele estiver aberto. Então, novamente, fui lá para o Fedora para solicitar esse acesso. Eu estou usando o Debian em Fedora, mas também serve para macOS e Windows, isso aqui para Android também. Eu não recomendo que vocês liberem acesso ao Android de vocês, porque tem muita coisa, ou iOS, né? Mas dá para vocês, através do celular, controlarem um desktop. Numa emergência, se você precisar acessar um desktop de alguém tiver só com o celular, você consegue fazer isso. Então, vou mandar conectar. E ele vai pedir a senha. Como eu não tenho a senha, eu vou fazer aquele mesmo procedimento, né? Pedir para outra pessoa aceitar a conexão. Voltando lá para o Fedora, eu estou novamente controlando o Debian a partir do Fedora. E aí, olha só, eu vou fechar o programa lá no Debian. Aqui eu estou de volta no Debian, tá? Então eu vou fechar o programa. Voltando no Fedora. Ele vai mostrar conexão em progresso, aguarde por favor. Ele não conecta. Voltando lá, o serviço continua parado.
Se eu tentar novamente uma conexão lá, ele não vai mostrar nada. E ele não vai conseguir fazer essa conexão. Depois de um certo tempo ele vai mostrar que o computador remoto está offline. Ó, desktop remoto está offline. Só se eu chegar aqui e abrir o programa que ele vai ser capaz de fazer essa conexão. Então esse foi um jeito que eu arrumei aqui de tornar um pouco mais seguro para mim esse programa, né? Porque eu achei muito ruim ficar o tempo todo com o serviço habilitado e o tempo todo alguém pode solicitar entrada na sua máquina, né? Então eu dispensei o uso desse serviço do SystemD e passei a fazer só, ó, vou dispensar aqui, passei a usar só enquanto o programa estiver aberto, fechado manualmente pelo par. E aqui eu fecho o programa e aí nenhuma conexão vai ser aceita novamente, tá? De novo o status aqui ele continua morto o serviço. Não vai ser iniciado quando eu ligar a máquina de novo, por exemplo, né? E aí para tornar um pouco mais seguro aqui no Fedora também, eu também vou fazer a mesma coisa. Aqui também é o systemd que a gente usa. Status rushdesk.service. Ele vai mostrar a mesma coisa aqui, que ele está habilitado, que ele está rodando, né? Então eu vou parar ele. E aí eu vou desabilitar ele também. E aí o inverso, se eu tentar acessar do Debian aqui para o Fedora, vai ser a mesma coisa. Ele só vai aceitar quando eu tiver com o programa aberto aqui, ó. De novo ele vai mostrar aqui, ó, que ele está desabilitado e que ele está morto agora. Então essa é a operação básica do RushDesk. E aí se vocês quiserem testar comigo, podem avisar que a gente marca alguma sessãozinha para fazer testes, né? E essa ferramenta é bem bacana se a gente precisar dar suporte para alguma pessoa assim e não tiver jeito de falar o que fazer, a gente acessa a máquina da pessoa e mexe e opera por lá, tá? Quanto ao servidor Rendezvous, eu vou fazer uma instalação dele porque ele tem container Docker também. E aí dá pra gente configurar isso aqui, ó, para ele usar um servidor ID Relay, tá? E tem várias opções aqui. A gente dá o ID do servidor, qual é o servidor de relay, porque tem um servidor Rendezvous e um de relay, são dois que fazem a comunicação. E tudo isso tem na imagem Docker deles lá. E aí o endereço do servidor da API e uma chave que a gente gera lá no servidor. Isso eu vou mostrar no outro vídeo, mas por enquanto a gente pode usar essa ferramenta usando os servidores públicos deles mesmo, tá? E pode ser que fique lento em alguma hora, mas enquanto isso a gente vai preparando um servidor próprio para usar essa ferramenta caso vocês gostem. Então é isso por enquanto. Eu vou deixar o link para esse vídeo no artigo que eu escrevi lá no HackMD. E é isso. Um abraço, gente. Falou.